ter contato com outras culturas, de quebrar esse sentimento de inferioridade. Eu recomendo para quem tem ainda esse certo complexozinho de vira-lata, dizer, poxa, eu tô remoto, eu sou menor. Não. Porque elas estão onde elas querem estar e às vezes não é um lugar fixo, né? Olá, tá começando mais uma edição do Officeless Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana eu tô aqui com a galera do movimento Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje é dia de convidado aqui no nosso podcast, grande satisfação de receber com a gente Andrei Gurgel. O Andrei é Product Designer e daqui do Brasil ele lidera um time de produto de uma startup do Vale do Silício e também está à frente aí do canal UX Lab no YouTube. Vamos falar sobre a jornada como profissional remoto, em diferentes formatos aí na trajetória do Andrei. Seja bem-vindo, Andrei. Já adiantei um pouco aqui, mas fala pra gente um pouco sobre você e o que você faz. Poxa, primeiro, valeu, Contaf. Obrigado pelo convite para a gente falar sobre esse assunto que a gente sempre tá trocando uma ideia sobre isso, né? De alguma forma, assim, seja assim, entre intervalos assim virtuais, mas a gente sempre está tratando desse assunto, então valeu, obrigado pelo convite. E é isso, eu gosto de me definir apenas como designer. Eu sou designer e atuo dentro do design, o que significa pensar produtos digitais, no meu caso, né? E junto com os clientes tentar encontrar respostas para as questões que eles apresentam e modelar produtos junto com eles. Eu me definiria dessa forma. Legal. E aí, como é que foi que você conectou o design, o seu trabalho como designer, com essa história de trabalhar remotamente? Como é que começou essa trajetória aí? Como que isso apareceu na sua vida? Foi por acaso ou foi algo que você buscou mesmo e foi atrás disso? Não, isso foi acontecendo gradativamente. Eu entendo hoje, desse ponto, que existiram vários níveis, sabe, onde eu fui me aprofundando e várias, digamos assim, compreensões a respeito desse movimento de trabalhar remotamente. Porque lá, quando eu comecei, que foi por uma situação onde eu estava trabalhando numa agência em São Paulo e precisei voltar para minha cidade, onde eu moro, Natal, né? E a pessoa que era meu chefe na época disse assim, poxa, vamos tentar trabalhar à distância? Eu acho que dá certo. E nessa época não tinha Dropbox, não tinha, né? Foi em 2008, ali antes de surgirem essas tecnologias que surgiram lá. Acho que em 2008 surgiu o Dropbox. Mas nós fizemos uns experimentos via FTP, né? Mas Nossa. Naquela época eu fui compreendendo assim que era possível, a gente se esforçava muito para dar certo. Então eu fui modelando essa compreensão e também entendendo o que é que eu tinha que fazer para que aquilo desse certo, né? E fomos nos desenvolvendo ao longo desse tempo todo até chegar hoje, onde a gente realmente tem times, né, remotos. Nessa época eu estava muito isolado remotamente, mas hoje eu acho que tem uma cultura muito mais se consolidando, né? Era muito desbravar essa modalidade de trabalho, né? Então, nesse momento, você atuava mais como um designer freelancer, digamos, e você atendia essa empresa? Eu fiquei trabalhando para a agência, tendo um time presencial lá e eu remoto, 100% do tempo. Mas eu lembro que eu tinha inclusive uma sala, né? Eu aluguei uma salinha e tal, e eu saía de casa, ia para a salinha a tal hora, a mesma hora que o pessoal chegava na agência, saía para almoçar na mesma hora que o pessoal da agência saía para almoçar, voltava, e ia até assim, umas 7 da noite, onde o pessoal também ia embora, a gente se despedia. Era uma coisa totalmente remota, uma emulação da presença. Era esse nível. Era praticamente uma emulação da presença, mas totalmente remota, né? Minha presença era apenas via Skype. Mas as pessoas, você se sentia parte, assim, ou você acha, tipo, as pessoas faziam questão de te envolver, ou você acha que era um mundo paralelo o que acontecia lá dentro e o que você ficava sabendo? Não, eu acho que o meu chefe na época foi muito visionário, sabe? A gente realmente já trocava muitas informações por e-mail, porque na época os clientes já eram de outros países.
Então a gente se comunicava via e-mail, né, um copiando o outro e era o que a gente tinha naquela época, né? Fora outros comunicadores que a gente certamente usava. E nós usávamos também, em algum ponto por aí, depois dessa fase FTP inicial, SVN. Então, que era subversões, né, do que a gente estava trabalhando. Então, de qualquer modo, o pessoal que estava na agência tinha que atualizar o SVN e também submetia tudo que eles faziam, e eu também fazia do meu lado. Então, eu me sentia um certo nível de integração. Claro que na minha cabeça, tá, isso é uma coisa mais assim, do eu talvez me sentisse um pouco à parte, né? Eu talvez me sentisse assim, poxa, como todo mundo está lá na agência, poxa, me sinto realmente privilegiado de poder estar remoto, mas sinto uma certa falta de estar entre eles interagindo. Eu acho que rolava isso naquela época. Que é compreensível também, né? Era algo também bem diferente para ambas as partes, né? Tanto para você quanto para quem estava lá, mas é legal, assim, ver que lá atrás, né, com os recursos que tinham, o pessoal fazia ali o possível para que isso gerasse, né, essa colaboração, essa integração. E aí, na sequência, Exato. O que aconteceu depois dessa trajetória, trabalhando para essa produtora? Você começou uma carreira mais solo, assim, digamos? Como é que foi? Sim, em algum ponto eu segui trabalhando remotamente, mesmo quando eu saí da agência, assim, porque eu queria fazer outras coisas, estudar também. Teve uma época que eu quis muito me aprofundar em estudos, assim, e eu me afastei da agência, mas continuei trabalhando para eles. Assim, a gente fez mudou a modalidade de trabalho. Eu era fixo e fiquei avulso, assim, freelancer dessa agência que eu trabalhava, mas praticamente como continuando uma jornada, porque foi basicamente a mesma coisa, pegando os projetos remotos e intensificando essa coisa remota, né, da gente trabalhar. Eu acho que foi uma época bem legal, porque eu passei a ser 100% remoto, não precisando mais. Veja que isso foi um passo importante. Não precisando mais chegar na minha salinha, naquele horário, sair naquele horário do almoço onde eles estavam. Sabe, eu comecei a construir um outro arranjo do meu trabalho, mas fazendo entregas para a mesma agência, e ao mesmo tempo eu consegui, a partir disso, organizar minha vida para me dedicar a um mestrado, né? Isso foi mais ou menos 2010, 2011. Eu fiquei, portanto, 8, 9, 10, sempre assim, remoto de alguma forma, mas vinculado à agência. Mas a partir de 2010 e 11, por aí, eu comecei a ficar remoto e estudando. Então eu consegui arrumar tempo, né? Porque eu não tinha mais aquela obrigação dentro de mim de chegar naquele horário, sair naquele horário. Então foi uma construção, Contaifer, foi uma construção. Segui trabalhando, né, remotamente. Aí outras empresas viram que eu estava trabalhando e me contratavam também para fazer projetos. E, na verdade, desde o comecinho lá da minha carreira, antes mesmo de trabalhar nessa agência em São Paulo, de certa forma eu fazia isso, um trabalho freelancer que já era um prenúncio do remoto, porque eu me encontrava com clientes esporadicamente, assim, num café, e trabalhava isoladamente, né, mas trabalhava naquilo e a gente se encontrava para conversar. Já era uma coisa que desconstruía. O trabalho era feito à distância, de qualquer forma. Era um certo nível de distância, mas sem o equipamento assim que a gente tem hoje, o equipamento mesmo da cabeça, de entender como esse modelo tem que funcionar de uma forma mais robusta. Mas tudo fez parte da construção, sabe, da compreensão, eu acredito. Então, depois da agência, eu fiquei me aprofundando, trabalhando remotamente. Eu lembro que eu fiz trabalhos para editoras em São Paulo, por exemplo, trabalhos digitais, né, para editoras. Eles tinham trabalho de fazer versões digitais de alguns aplicativos e eu trabalhei nisso, completamente remoto. Assim, até hoje eu não sei quem eram as pessoas que eu tratava, assim. O tamanho era o nível era só por e-mail mesmo e se falar por Skype eventualmente. É interessante nessa trajetória que você começou a experimentar ter autonomia da sua própria rotina, né? Você continuava trabalhando remotamente, mas já não vinculado a um horário comercial fixo. Você começou a conseguir, inclusive, arrumar tempo para outros planos que você tinha, como de estudar e tudo mais. E isso
Eu acho que quando a pessoa descobre isso, é difícil ela voltar para o sistema convencional, assim, né? De você ter que ir tanto de local quanto de horário, né? É verdade, mas eu diria que existia um certo sentimento de vira-lata, sabe assim, poxa, eu queria estar numa agência super descolada, tal, porque eu faço esses trabalhos que têm o nível dessas agências ou atendo essas agências, mas não estou lá inserido naquela vibe da agência, tal. Confesso que isso passou pela minha cabeça em algum momento da minha trajetória. Mas isso era uma visão, hoje eu vejo, pequena, assim, sabe, equivocada, porque na verdade os trabalhos eram entregues, eram feitos, mas eu sentia ainda uma certa falta daquela integração. Sim, Isso eu acho que foi um amadurecimento que só veio depois, esse despertar de que, não, isso aí eu não preciso mais, não quero, não se encaixa na minha rotina mais. Rolou algo parecido comigo também, que eu comecei também minha carreira como freelancer durante vários anos, 5, 6 anos trabalhando sozinho, e num determinado momento eu senti também essa necessidade, né, que era uma necessidade mais vinculada à própria evolução profissional. Eu achava que trabalhando sozinho, a minha evolução profissional ela era mais lenta, né? Sim. Principalmente eu trabalhava também, uma época que eu estava trabalhando mais também na parte de código, né, desenvolvimento front-end, esse tipo de coisa. E eu pensava, nossa, se eu tivesse um cara aqui do meu lado, aqui, para eu cutucar, que soubesse mais do que eu ia estar acessando atalhos ali. Eu comecei a sentir isso e também a questão de trabalhar em projetos maiores, né? Como eu fazia projetos sozinhos, eu queria ter a oportunidade de trabalhar com clientes maiores, projetos, né, cada vez mais grandiosos, importantes. Sim, isso me fez buscar trabalhar junto com uma equipe numa empresa, mas que tivesse também o trabalho remoto. Né? Eu não estava disposto a também abrir mão total dessa liberdade para ir para um escritório em horário comercial. Entendi. Eu tenho um cenário um pouquinho diferente, porque nessa época que eu comecei a trabalhar remotamente, lá em 2008, assim, né, mais ou menos, já eram projetos muito... Nossa, eu não teria nem como dizer assim, coisas muito grandes, sabe assim, coisas para Hollywood. A gente atendia agências em Los Angeles e a gente fazia sites dos filmes, os sites mundiais dos filmes. Então isso já era para mim, nossa, um trabalho assim extremamente empolgante, sabe assim, relevante, e super gratificante ver como daquilo estava pronto, o mundo inteiro acessava aquilo. Isso já era uma coisa que eu valorizava muito, mas entendia que aquilo era possível porque eu estava remoto já, sabe? Caso contrário, se esses clientes, essas agências não estivessem se organizando remotamente lá atrás, eu também não teria a chance de fazer um projeto desse. Mas em 2008 era isso que nós fazíamos, coisas para Universal, para Warner, sabe? Coisas bem relevantes. Legal. Aí, num determinado momento, eu estudei sua história aqui, viu? Num determinado momento, Andrei, talvez pulando alguns anos, você começou a descobrir as plataformas, né? Que poderiam conectar profissionais a projetos também fora do país. Isso. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, vinculando o seu perfil a esse tipo de plataforma, como é que foi viver esse momento aí? Então, após anos, né, trabalhando remotamente e até assim, superado esse complexo do vira-lata, de que eu não estava inserido, eu comecei a olhar para um outro lado e perceber que existiam, na verdade, várias pessoas trabalhando nessa modalidade e valorizando isso como um movimento que me lembrou até assim uma certa revolução, sabe? Assim, as pessoas se abrindo a isso e dizendo, não, eu quero estar aqui. Não é porque ali é descolado ou tal, não, eu quero estar aqui, porque aqui eu construo outras coisas e fazem sentido para mim. Então eu comecei a perceber isso e comecei a dizer, poxa, eu concordo, eu acho que isso aí está indo por um caminho que eu entendo como uma evolução do trabalho. E comecei realmente, como você disse, a ficar atento a plataformas, né? Descobri a TopTal, não conhecia assim, poxa, pesquisei quais são as plataformas que existem. Daí vi que a TopTal era mais assim, digamos,
tinha uma boa reputação em razão dos testes que eles faziam, dos projetos que eles faziam lá dentro. E comecei a descobrir que para entrar lá tinha que fazer um processo seletivo. Fiz esse processo seletivo. Até nessa época eu já tinha um canal, né? E pude relatar como foi fazer o processo seletivo. Inclusive fez 2 anos agora. Isso é bem recente, né? Mas essa plataforma tem também poucos anos. Ou seja, é algo que está acontecendo. Ela segue crescendo, né? E logo depois, por algum motivo, eu não sei se eu vi alguma coisa sua, eu acho que foi, a gente entrou em contato de alguma forma, porque eu vi que você estava falando também disso, e aí eu comecei a descobrir que tinha o Startae no Brasil, né, que também tinha uma pegada muito de construção dessa cultura, e eu lembro que a gente falou sobre isso, aí você disse, poxa, tem um projeto, você... Quer dar uma olhada? Eu disse, quero. Na verdade, eu te pedi indicação, né? É verdade. Eu te pedi indicação. Eu falei, pô, o cara tem um canal no YouTube de UX com não sei quantos mil assinantes, ele deve conhecer muito o designer bom. Tá falando sobre remoto, é verdade. Aí você disse, poxa, tem uma vaga aqui. Eu disse, mas, peraí, eu tô interessado. Deixa eu saber mais um pouco sobre isso. Deixa eu saber sobre isso. E foi muito legal. A partir daí a gente começou a ter um contato de projeto, né? E trabalharmos juntos. Eu acho que essa conexão, ela se... Assim, eu já acompanhava o seu canal buscando conteúdo sobre UX Design mesmo, né? Assim como eu acompanhava também o do Daniel Furtado e UX Now. Sim. E aí eu acho que esse link aí esquentou quando você mostrou o livro lá, né? Do Remote e tal, no episódio. Ah, sim. Aí eu falei, eita, olha só, o Andrei tá ligado. E ali pegou na fonte, né? A fonte que a gente também bebeu bastante. Esse livro foi muito importante, assim, quando eu li, cada página, assim, sabe, quando você, nossa, é isso aqui que eu tô nessa energia aqui, E fiz realmente um episódio falando sobre o trabalho remoto, né, sobre como aquilo era importante. Lembro disso, faz 2 anos. E aí a gente se encontrou em razão disso. O tempo voa, né? Para quem não conhece, o Remote é um livro que é escrito pelo pessoal do Basecamp, né? Que é praticamente considerada a bíblia aí do trabalho remoto, né? Então vale a pena aí. Eu acho que só tem em inglês por enquanto. Remote Office Not Required. É uma indicação aí de um livro sensacional para quem quer saber mais sobre essa cultura e a filosofia que eles têm, né? Eles têm uma ferramenta de trabalho remoto que, inclusive, a gente usa e é muito legal quando você conhece a filosofia, você vê a ideia deles sobre o trabalho remoto se refletindo em como eles constroem um produto, né, para as pessoas trabalharem. Então, verdade. Fica aí. Eu recomendo para quem tem ainda esse certo complexozinho de vira-lata, dizer, poxa, eu tô remoto, eu sou menor. Não, lê esse livro que você vai dizer assim, não, eu tô na vanguarda, eu tô construindo algo muito do futuro. Você muda o seu, né? Isso é muito interessante, assim, eu percebi isso lendo o livro, disse, poxa, quem tem ainda aquele sentimento quebra lendo esse livro. Muito quebra bom. Esse sentimento. Então, Andrei, e aí essa trajetória aí também de participar de projetos com a gente no Startae acabou te levando a um outro papel também nos projetos, né, de liderar equipes distribuídas. Eu queria que você fizesse um paralelo aí entre a diferença de trabalhar, digamos, autônomo, remoto, de trabalhar parte de uma equipe remota e agora trabalhar liderando pessoas que estão aí espalhadas em diferentes cidades e até países, né, no caso desse projeto. Conta pra gente aí sobre o projeto que você está trabalhando atualmente, como é que está sendo essa experiência de lidar aí com esse tipo de gerenciamento. Legal. Poxa, é um projeto muito instigante, né, porque envolve uma tecnologia de realidade, assim, de inteligência artificial, envolvendo câmeras, mas o mais estimulante realmente é estar fazendo parte de algo que a gente vê que assim, as coisas estão caminhando, sabe? Essa coisa de visão computacional, inteligência artificial. É um projeto que a gente só tem a chance de, estando aqui onde eu estou trabalhando, de ser remotamente, né? Na cidade onde eu optei viver. Sim. E essa liberdade é realmente muito gratificante. E as pessoas que fazem parte do time também se compreendem dessa forma, porque elas estão onde elas querem estar, e às vezes não é um lugar fixo, né? A gente tem nômades
no nosso time viajando e com essa liberdade de chegar numa outra cidade, no dia seguinte tá no outro país, abre o computador e a gente se encontra para trocar o trabalho, né? Ou seja, a gente percebe que o que vale são as entregas, né? E esse processo de liderar, né, que eu gosto de falar assim, que eu acho que o papel do... Eu tô aprendendo, né? Isso é um desenvolvimento meu pessoal. É uma coisa mais recente, assim, poxa, tá conversando com muitas pessoas e conduzindo junto com o cliente, levando todo mundo para um entendimento daquele cliente, né? Do que ele está querendo dizer sobre o projeto dele. Eu costumo dizer que esse processo é muito assim, tornar cada pessoa líder delas próprias, sabe? Assim, eu tô entendendo a liderança muito como eu não sou líder. Uhum. Você que é o líder de você mesmo, assim, e você tem que compreender o seu papel da importância nesse conjunto aqui e apontar aí sim, apontarmos juntos para o mesmo caminho. Uhum. Mas eu tô ali também colocando a mão na massa, desenhando, né? Rodando testes. Então, é todo mundo trabalhando, né? Eu acho que uma compreensão muito pessoal, mas eu acredito muito nisso, assim, cada um exercer sua responsabilidade e estarmos juntos desenvolvendo alguma coisa, junto com o cliente, né? Que é uma peça, inclusive, fundamental, já que a gente se encontra todos os dias, né? É um contato que muitas vezes, quando você está numa agência ou trabalhando de uma forma mais tradicional, você não tem contato com aquele cliente. Você só tem contato quando você vai mostrar a mágica que você fez. Fazer aquele show. Isso é um processo completamente... fazer aquele show, nossa, apaga as luzes, né? Liga o projetor para mostrar o que você fez. Não, é uma coisa mais assim, o cliente está com a gente, assim, conversando. Então, todo mundo está junto, assim, o time de design, o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento atua como designer, porque eles sugerem soluções que às vezes... né, a gente não estava atento, ou que está encontrando alguma limitação técnica. Então a gente trabalha muito junto, muito atuante, seguindo uma inspiração do Scrum, né, uma adaptação do Scrum, porque a gente faz entregas rápidas, delimita sprints curtas, faz uma comunicação assíncrona, mas diária, né, sobre o andamento do trabalho, dizendo o que você está fazendo, o que é que eu vou fazer, e se tem algum blocker, e a gente se marca, a gente se fala muito assíncrono, mas a gente se encontra também pessoalmente, todos os dias, para conversar. Às vezes, passa meia hora falando sobre banalidades, sobre onde você está, batendo papo. O cliente também vem, a gente bate papos, né, longos às vezes, longos sobre Brasil, sobre Estados Unidos, sobre como é que está a situação do mundo. Uhum. E é muito isso, assim. Legal, tem muita coisa interessante aí na sua fala. Eu acho que essa questão da liderança, sobretudo em times remotos, a gente sempre também incentivou esse... A gente nunca teve nos nossos projetos do Startupé, por exemplo, um gerente de projetos, uma pessoa que simplesmente gerencia ali o time e lidera de uma forma... A gente sempre fez aquela analogia do futebol, né? A diferença de você ser o técnico e você ser o capitão. Então a gente aposta mais no papel do capitão, né? Ele tá liderando, mas ele tá lá dentro do campo com todo mundo. O técnico é aquele que não pode nem atravessar aquela linha, né? Ele tá ali e dando a instrução, mas ele não pode pegar na bola. E o que geralmente funciona é isso, né? Ter alguém ali que realmente está mais à frente do relacionamento com o cliente, que é alguém que, de certa forma, é mais responsável pelo sucesso do projeto, né? E vai envolvendo as pessoas em termos de criar essa autogestão, né? Que você citou aí, né? De cada um se sentir ali líder. E isso geralmente funciona muito bem. Você falou outra coisa interessante também, que a gente também costuma se inspirar realmente nas metodologias ágeis, né? Porque são metodologias que encaixam muito bem no trabalho remoto. A gente tem até um episódio sobre isso, acho que é um dos primeiros lá, número 4 ou 5, quem quiser, sobre trabalho remoto em times ágeis, também bem interessante. E é a evolução, não tem como voltar mais, né? Eu acho que agora você, daqui para frente, também vai sempre evoluir nisso, né, em lidar com as pessoas e trazer o cliente para a gente
também faz questão, né, de trazer o cliente para essa realidade do projeto. Eu acho que isso faz total diferença. Que algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, pô, mas como é que vocês fazem com o cliente para ele poder confiar, para ele poder trabalhar com uma empresa que não tem nem escritório mais agora, no nosso caso? A gente fala, simplesmente trazendo ele para perto e fazendo ele vivenciar essa experiência, né? Então, se você traz o cliente para viver uma experiência que talvez ele nunca viveu num projeto, né, numa forma de trabalho e entregando, eu acho que rapidamente tira, né, esse preconceito. E aí você exercita também sua compreensão do que é construir um produto digital, sabe assim? Das hipóteses que você tem, da abertura que você tem para também ir evoluindo e aprendendo com aquele produto, sabe? O cliente, ele é totalmente, assim, ciente e também faz parte disso, assim, de estamos construindo juntos, sabe? As nossas respostas, às vezes, não são as melhores, mas tudo bem. Na próxima sprint, a gente entrega uma resposta ainda mais aprimorada, porque a gente também está entendendo, principalmente nesse projeto, que é algo que a gente está modelando, digamos, do nada, né? Não tem uma referência onde a gente veja, é algo que a gente está construindo junto com eles. Então, eu acho que tem muito isso também, essa experimentação, sabe? Esse tempo da gente modelar o produto. E vendo agora o produto que a gente está trabalhando, a gente vê um começo, um meio e um fim, sabe? E entendendo como é que isso se conecta com o negócio. E a gente roda, às vezes, algumas verificações também para entender se a gente está, sei lá, sugerindo algo que faça sentido para outras pessoas, né? Isso é essencial também. Muita gente pergunta, como é que testa remotamente? Da mesma forma que presencialmente, assim, você apresenta uma hipótese e faz um roteiro para que alguém interaja com aquilo e você tira insights, né? Da mesma forma, às vezes de uma forma até mais eficiente. A gente estava, outro dia eu estava refletindo sobre as qualidades de um teste remoto, não presencial e às vezes não mediado, porque você se insere na realidade daquele usuário de um nível, sabe, que ele está totalmente assim, sem interferência sua, sem a sua presença, que às vezes é essencial porque você pode ver, né, alguma coisa, uma coisa mais contextual, mas também tem suas qualidades quando a pessoa está totalmente no seu mundo, do seu jeito e vai interagir com aquilo e você tem os resultados daquilo, sabe? Então, eu acho muito estimulante, assim, essa realidade para nós que estamos desenvolvendo coisas digitais nesse mundo, né? Da tecnologia, do design. Muito, muito legal. E aí, outro assunto que eu queria trazer, Andrei, seria sobre essa particularidade de estar vivendo fora de um grande centro por opção, né? No seu caso, você é de Natal, né? Você já é do Nordeste. E eu também vim para cá, né? Tô há 9 meses morando aqui no Nordeste também, por opção. Somos vizinhos, Somos né? praticamente vizinhos e ainda não nos encontramos pessoalmente. Esse encontro vai sair muito em breve. Estou aqui em João Pessoa, que é perto. Mas eu comecei a observar bastante isso aqui, né? Conversando com as pessoas e começando a interagir mais, de ver que existe essa tendência do pessoal aqui mais de cima mesmo, do Nordeste, de achar que é preciso realmente você ir para São Paulo, você ir para Rio de Janeiro, ir para um grande centro, para você ter contato realmente com um mercado mais evoluído, com participação em eventos que talvez não tenham aqui, e as oportunidades de trabalho mesmo, né? Só que acontece que essa realidade do trabalho remoto que está sendo colocada está subvertendo um pouco isso, né? Então a gente vê que já existe um movimento de saída dos grandes centros. Eu, por exemplo, eu conheci bastante gente de São Paulo, está morando aqui, não necessariamente trabalhando remotamente, mas existe esse fluxo também de saída dos grandes centros e com essa possibilidade de trabalhar remoto, as pessoas poderem acessar essas oportunidades a partir daqui, né? Mas o que eu vejo é que talvez isso ainda não foi muito despertado, assim, né? Falta, talvez, exemplos mais próximos, né? Como é que você enxerga esse êxodo ao contrário aí que está começando a rolar? Olha, falando assim de um jeito da minha própria experiência, foi muito importante para mim morar um tempo em São Paulo, tá? Nessa época onde eu comecei a desenvolver essas minhas habilidades, digamos, remotas.
foi muito importante, assim. É legal você também viver isso, sabe? Até para você dizer assim, já vivi, ou para você dizer, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Você tem essa liberdade, né, de estar morando lá num grande centro. Mas o que está por trás disso é que é mais valioso, assim, é a sua escolha. Você não é forçado a estar num grande centro porque você precisa estar lá para poder ter trabalhos empolgantes. Eu acho que essa compreensão ainda não chegou a tantas pessoas. É uma quebra muito grande de um modelo mental, mas isso está acontecendo. Assim, as pessoas estão se dando conta que quem não quer, né, quem opta por não querer estar naquilo, né, naquele modelo, dizer assim, não, eu não quero, e vou viver aqui e usufruir disso aqui, mas também quero isso aí que você tem, que é esse projeto, mas vou fazer daqui, sabe? Então, essa liberdade é muito importante. E, no meu caso, assim, foi ótimo ter vivido lá, e eu estava realmente imerso naquele turbilhão que é São Paulo, e acreditando que era, poxa, é aqui que eu quero estar, e vou ficar aqui, né? Durante muito tempo eu tive essa visão. Mas como eu fui forçado a vir para cá por alguns motivos pessoais, eu voltei para Natal, meio assim, poxa, estou abrindo mão demorou um tempo para perceber que não, assim, que eu continuava trabalhando em projetos empolgantes a partir daqui desse ponto, e vi uma oportunidade de desenvolver isso cada vez mais, né? E aí entra um pouco no começo da história, a construção toda da percepção, do sentimento vira-lata, de não estar lá, e depois ter contato com outras culturas, de quebrar esse sentimento de inferioridade, de ver que na verdade você está construindo algo que é além, né? E valorizar o momento que você está, o seu entorno. Eu acho que isso é muito legal, essa flexibilidade que só é possível no trabalho remoto. E assim, se alguém me dissesse, poxa, você quer ir para tal lugar, que é o grande centro, tal... Não, porque eu já vivi aquela correria, sabe, assim, e hoje entendo que a vida, ela pode ser de outra forma, assim. Eu não quero mais gastar 1 hora no trânsito como eu fazia, né? Eu não tinha alternativa, assim, eu lembro que eu andava de transporte público em São Paulo e era super feliz, né? Pegando ônibus, porque aquilo me deu uma mobilidade, mas mesmo assim era 1 hora de deslocamento, sabe, assim? E às vezes muito lotado. Eu lembro da Sé uma vez que eu entrei, a escada rolante desligada, porque não dava mais para descer gente pro metrô. E ali acho que mudou uma chave, essa na minha cabeça. Eu olhei assim, aquelas pessoas todas se empurrando mesmo para poder entrar no metrô. Eu disse, não, peraí. Eu acho que tem alguma coisa aqui acontecendo que não precisa ser desse jeito. Então, realmente... E assim... Tem isso. Ressaltando que não tem problema nenhum também morar em São Paulo, né? Não. Ou morar no Rio de Janeiro, morar num grande centro. Exato. Mas o que eu acho que é mais você opção. tocou no ponto da escolha, né? É. A liberdade de ter a escolha. É isso que eu tô querendo trazer nesse assunto, porque eu sinto que existe uma dependência mesmo, né? As pessoas imaginam que elas dependem, principalmente em áreas mais voltadas para tecnologia ou design, como a gente trabalha. Às vezes as pessoas têm esse sentimento que elas dependem de estar num grande centro, mesmo sem querer, tá? Para poder ter acesso a esse tipo de oportunidade e tudo mais. E aí também a questão da qualidade de vida, ela é muito subjetiva e muito pessoal também, né? O que é qualidade de vida para mim não necessariamente é o que significa qualidade de vida para você ou para uma outra pessoa, né? Então... Exatamente. Eu acho que é a liberdade, assim, realmente. Eu acho que essa escolha por viver em outro ritmo e viver num lugar mais tranquilo e tudo, eu acho que reflete um pouco também nosso papel aí como pais, né? Nós dois aí temos filhos. E eu acho que isso começa a pesar na decisão também, né? Pô, será que o ambiente que eu quero propiciar para o meu filho crescer é esse ambiente de caos, de insegurança, né? Sei lá, o que pode ser, ou eu posso conseguir um lugar mais tranquilo, onde vai ter um espaço maior e um ritmo mais interessante. Exato, vai muito do momento, né? Como eu falei, foi muito importante para mim ter ido, sabe? E eu agradeço pela oportunidade toda, porque hoje eu consigo ver
e analisar, né? Mas de uma forma mais distante, assim. Que realmente, para mim, não faria sentido hoje estar ainda naquele mesmo ritmo, sabe assim? Faz sentido realmente olhar para outro canto e ver que existem outras possibilidades. Bom, então falando aí para quem acompanha aí o seu trabalho, deve ter muita gente que acompanha o seu canal que está buscando às vezes uma migração de área ou pessoas que ainda estão entrando no mercado, mais jovens aí que estão estudando ainda ou ainda às vezes não estão trabalhando. O que você diria para quem às vezes se interessa em poder experimentar esse formato de trabalhar remotamente, especialmente na área de design ou nas áreas voltadas para tecnologia? Eu vou dar uma dica antes de você falar, que é aprendam inglês. Eu acredito que o trabalho remoto está crescendo no Brasil, mas quem tiver já um pouco confortável com o inglês pode ter acesso a bem mais oportunidades, mas diga aí na sua opinião o que você acha que é importante para quem está buscando traçar algo nesse tipo aí. Concordo muito, essa coisa do inglês, né? É essencial. Também, assim, estude línguas, né? Espanhol, enfim, é um bom exercício, né? Em espanhol, inglês, você amplia isso, seu conhecimento. E, assim, o que eu diria para alguém que está começando é vá vivendo, vá vendo o que você quer fazer, sabe? Não acho que existe um modelo que é melhor para você do que outro, assim, mas experimente, assim, trabalhe numa agência, construa sua carreira da forma como você for tendo oportunidades, mas fique atento para essa outra realidade, né, do trabalho remoto. Vá se informando, vá aprendendo com pessoas que falam sobre isso, como o movimento Officeless, né, fazendo assim, mencionando também, porque vocês propagam essa cultura a partir de artigos, a partir de vídeos como esse aqui, outras pessoas dando as suas opiniões. Vá olhando, mas acima de tudo viva isso, né? Tente entender o que é que você precisa fazer para se dedicar a isso, né? Às vezes isso requer quebrar o que você tem de expectativa na vida. Nossa, eu quero trabalhar numa grande empresa. Beleza, mas necessariamente você não precisa estar lá, né? Talvez existam outras formas de você trabalhar para essas grandes empresas e é super assim, válido você ter esse plano na sua carreira, mas não existem rotas, né? Acho que o trabalho remoto abre outras rotas, né? Para você chegar a esses pontos que você quer. Então, é isso. Aprenda muito, estude e tenha abertura para isso. Não acho que isso é menor, muito pelo contrário. É algo que está crescendo muito e abrindo muitas possibilidades para as pessoas, né? Eu diria isso. Sensacional, Andrei. Aproveitar então para agradecer aí. Obrigado pela participação. Faz um tempão já que a gente estava planejando aí esse convite, fazer acontecer esse encontro. Obrigado por ter participado e por ter batido esse papo aí com a gente. Eu que agradeço, assim. Parabéns pela iniciativa. Sou apoiador de todas as iniciativas onde profissionais falam de suas carreiras. Acho que isso é muito importante para quem está começando, né? A gente reverte para quem está para a nossa vida mesmo, para quem está começando, ter um entendimento. Eu lembro que, como eu tinha dúvidas lá no começo, poxa, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou, sabe? Talvez se tivesse alguém assim, ou outras pessoas falando sobre isso, claro que tudo estava começando, né? Não tinha como ter um modelo. Alguém tem que cortar o mato, né? Tudo estava começando. Mas eu acho que é muito valioso quando a gente fala e outras pessoas podem refletir também. E vamos aprendendo juntos, acima de tudo, né? Acho que isso é muito importante. Assim, a gente não está aqui dizendo como tem que ser, nem a forma correta. Apenas a gente está relatando a nossa experiência, um outro caminho, né? Mas estamos também aprendendo, estamos também, né, nos aprimorando a cada dia nisso. É isso. Exatamente. O trabalho remoto está em construção, ainda é algo novo, por mais que a gente já faça isso aí há mais de 10 anos, mas é algo que está super em construção ainda no Brasil. E a gente está em constante evolução aí, aprendendo, testando também e descobrindo aí novas formas, né, de se relacionar, de trabalhar, mas também de criar relações, conexões. Sensacional.
a conversa. E você que está escutando aí, se tiver gostado desse episódio, apoie o Movimento Officeless compartilhando o nosso podcast com outras pessoas que você acha que vão também gostar de ouvir essa conversa. E se quiser sugerir um tópico para a gente conversar aqui no podcast, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram e também aproveita para seguir o nosso perfil. Estamos lá no @beofficeless. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Officeless Talks. Valeu, gente. Andrei, até a próxima. Valeu, até a próxima. Falou. Tchau. Um abraço.